Olá a todos, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma apresentação nossa do Oncologia em Debate. Hoje a gente vai falar sobre câncer de próstata localizado, né? O Cláudio Murta, você já conhece, nosso amigo Cláudio Murta vai apresentar um estudo importante que recentemente foi atualizado, o PROTECT Trial. Também vamos ter apresentação de 2 casos clínicos. Queria mais uma vez, né, aproveitar para agradecer o Bernardo Salvagioli, o Cláudio Murta e o Thiago Pada, né, nossos amigos aí que compõem o nosso grupo, já a Urologia em Debate, né, e queria também agradecer, né, as empresas, né, que nos ajudam, né, sem elas a gente não conseguiria, né, manter esse nosso grupo científico, as telas e a Bayer. Muito obrigada mais uma vez. Então, mais uma vez queria agradecer, né, aos nossos queridos colegas que sempre nos acompanham aí no Urologia em Debate. Então, eu vou chamar o Cláudio. O Cláudio vai começar a apresentação dele, acho que vai começar pelo caso clínico, né, Cláudio? A gente começar a discutir aí sobre câncer de próstata localizado. Boa noite, Cláudio, bem-vindo. Obrigado, Silvana. Boa noite a todos, Bernardo, Thiago, Silvana, o pessoal que está nos assistindo, que acompanha sempre. Bom, hoje a ideia é falar um pouquinho do PROTECT, né, que apareceu aí agora em março e foi, acredito que para aqueles que fazem oncologia, uro-oncologia, tem bastante repercussão, né? Quase todos os grupos de uro-oncologia que eu vejo há um certo frenesi, uma inquietação com os resultados, e na verdade, muito pelo contrário, eu não sei, eu vejo um pouco diferente, depois eu vou falar da minha visão. Eu acho que não mudou, se for para falar alguma coisa, que melhorou os resultados em relação ao resultado de 15 anos atrás, de 5 anos atrás, quando ele foi publicado a primeira vez, quando eu tinha 10 anos só de segmento. Mas, enfim, para a gente começar essa discussão e fomentar um pouco o debate, principalmente entre cirurgiões e radioterapeutas, né, Bernardo? Hoje é a nossa vez de brilhar, hein? Mas, obviamente, com a opinião do Thiago e da Silvana, eu vou começar apresentando um caso aqui meu. Esse é um caso antigo, eu já devo ter apresentado em algum momento nessas nossas reuniões, e basicamente é um homem de 66 anos que vem para a segunda opinião de câncer de próstata. Ele estava urinando bem, sem comorbidades, e tinha uma biópsia, um Gleason 7, um 4+3, com 2 fragmentos acometidos na base terço médio direita, e tinha uma ressonância de 2018, que a gente vai ver a seguir, que não mostrava nada de especial. Talvez aqui, deixa eu apontar aqui, espera só um pouquinho, aqui ó, talvez aqui uma areazinha mais suspeita, alguma coisa muito discreta, mas é bem difícil de dizer que tinha alguma coisa, né? Veja aqui nessa outra fase, nessa outra corte, já praticamente já não apareceu. E ele tinha uma cintilografia negativa, ou seja, em resumo, era um senhor ígido, relativamente jovem, com 66 anos, com um Gleason 7, 4+3, um PSA relativamente baixo, e ele tinha então uma doença localizada de próstata, que a gente classificaria aqui como um risco intermediário desfavorável, por se tratar de um 4+3 e não um 3+4. Então, aí nessa situação, eu queria colocar essas perguntas e ver o que a plateia, o pessoal que está aqui com a gente, sugeriria de tratamento, né? Um paciente que pode ser seguido só com observação, prostatectomia radical, seja ela robô assistida, laparoscópico aberto, não vou nem entrar nesse mérito aqui, radioterapia externa, bracterapia, né? Bracterapia também é uma alternativa, ou raifo, que é uma técnica ainda mais questionável, ou no mínimo mais controversa, né, na literatura. Então, acho que a gente já tem um resultado aí. Você pode liberar para a gente? Bom, a maioria das pessoas, obviamente, votariam para prostatectomia radical, uma parcela aí, talvez, o Bernardo para radioterapia externa. Eu sempre comento que aqui a gente tem bastante cirurgião, então há um viés aí de escolha, visto que os nossos 2 oncologistas que estão, pelo menos, presentes até o momento, não podem votar. Mas qualquer uma delas, obviamente, a gente sabe, né, prostatectomia radical robô assistida, a radioterapia está no guideline, tanto do NCCN, quanto do guideline europeu de urologia, ou mesmo na Sociedade Americana de Urologia. Imagino que também, aliás, o guideline europeu entra da ASTRO também. Posto isso, o que foi feito para esse paciente? Na verdade, foi feito RAIF. E embora fosse um paciente de
risco intermediário desfavorável, ele tinha uma doença unilateral e ele queria fazer HIFU. Ele veio para mim, para esse tratamento, obviamente, sabendo lá da nossa experiência no Hospital Brigadeiro, e foi o que foi feito em 2019, e um ano, na verdade, já está com 3 anos de pós-operatório. Essa aqui é só a imagem da ressonância, só para mostrando aqui que a área tratada, né, como ela dá uma atrofiada em relação à área não tratada, né? Isso é uma característica do tratamento com o HIFU, essa diminuição da glândula por necrose mesmo do tecido e atrofia local. Esse paciente fez um HIFU de hemiglândula direita, mas quando a gente faz uma glândula completa, essa glândula vira, quer dizer, a glândula prostática vira uma ervilha praticamente, né? É muito difícil fazer biópsia de segmento. Esse paciente fez uma biópsia de segmento e não mostrou neoplasia e estava urinando muito bem. Ele já era impotente previamente e isso não foi avaliado nos seus segmentos. Essa aqui é a curva do PSA, que quando eu atualizei até junho de 2021, eu acabei montando o caso, mas eu não tive tempo de atualizar. Ele já tem um PSA recente desse ano, que ele passou comigo em fevereiro, de 0,36, ou seja, ele vem mantendo esse PSA praticamente como se fosse um nível de PSA de pós-radioterapia, 2 anos de radioterapia. Obviamente não são comparáveis as técnicas, mas ele vem mantendo isso daí de forma consistente nesses 2 últimos anos. Então, antes da gente passar para a discussão do Protect, ou do tratamento do câncer de próstata localizado, Bernardo, o que você acha você recebe pacientes com doença de próstata localizada, obviamente, assim como nós, urologistas, e você também tem que expor sua opinião sobre os diversos tratamentos. O que você acha do HIFU, por exemplo? Aqui a gente tem mais tempo hoje para discutir. Vamos lá, boa noite, pessoal. Silvano, Cláudio, Thiago, boa noite a todos que estão assistindo. Acho que é uma pergunta de congresso, né? Uma pergunta que a gente vive debatendo quase todo o congresso de urologia que você vai. Hoje tem lá uma sessão de debate sobre doença localizada, se a gente deve ou não aceitar o HIFU como opção terapêutica. Eu ainda não sou convencido muito sobre o HIFU. Eu acho que é uma técnica que é viável, né? A gente vê que funciona em algumas situações, mas eu tenho grande dúvida se ele simplesmente não é a mesma coisa que a gente fazer esse segmento, né? Fazer a vigilância ativa. Porque é aquele limiar muito pequeno entre o benefício que ele vai trazer e o paciente que vai somente seguir. Eu não sei se a gente não está tratando somente os pacientes que deveriam estar seguindo e vice-versa, porque a gente não tem resultados, assim, pelo menos com grande nível de evidência, de que ele traz algum benefício oncologicamente falando, né? Ele traz, lógico que nesse caso você mostrou, baixou o PSA, foi ótimo, mas ele, se tivesse no braço de vigilância ativa, tudo bem que é discutível no Gleason 7, eu não sei se ele não também teria o mesmo resultado em termos oncológicos, de livre de metástase e sobrevida livre de câncer de próstata, câncer específico, mortalidade, né? Então, eu tenho dúvida, né? Eu acho que, assim, qualquer técnica nova, sempre a gente fica com um pouco de pé atrás, né? Isso é normal, principalmente você com a rádio ou com a cirurgia, e a gente com todos contra uma técnica nova que surge, né? Mas mesmo aceitando bastante, mesmo sendo bastante cabeça aberta, eu ainda tenho alguma dúvida, né? Lembrar que, independente se você acredita ou não nisso, tem que considerar uma técnica que é um pouco experimental. Experimental não no sentido que ninguém sabe fazer, mas experimental porque a gente não tem dados comparativos, que nem o estudo que você vai mostrar agora de cirurgia ou de radioterapia versus vigilância. Então, a gente tem que ter algum critério para considerar isso ainda não usual, né? Tanto é que quase nenhum guideline deixa você fazer. Aqui no Brasil está proibido, se não me engano ainda continua proibido, né? Depois você comenta sobre isso. Você tem que fazer dentro de um estudo clínico, né? Então, ainda para mim é algo que eu não recomendo aos pacientes se fazerem ou trocarem por um tratamento que a gente sabe que tem dados seguros de que seja cirurgia ou que seja radioterapia, que hoje vai mostrar daqui a pouco a toxicidade de ambos é muito aceitável, né? Maravilha. Silvano e Thiago, vocês querem fazer um comentário como oncologista? O que vocês veem? Eu estou perguntando sobre o HIFU porque foi o caso que ele trouxe para dar uma ilustrada, para mudar um pouco de prostatectomia versus radioterapia. Enfim. Boa noite, pessoal. Não, acho que eu concordo com o Bernardo. O HIFU tem essa evidência que vem surgindo, mas sem nada muito concreto até o momento para substituir o tratamento padrão.
Então, acho que esse paciente fica muito entre o urologista e o radioterapeuta. A gente, oncologista, entra muito pouco nessa decisão de tratamento. Mas o HIFU, eu acho que entra numa conduta de exceção. Então, eventualmente, o paciente não vai ser candidato a cirurgia ou radioterapia, que é algum tipo de tratamento local, se discute o HIFU, mas com essa ressalva da falta de evidência mais concreta. Eu concordo. Acho que, aliás, né, a gente recentemente teve aí acho que foi a Sociedade de Urologia, né, Cláudio, aqui no Brasil, que tirou o HIFU aí da possibilidade de assinar de tratamento, a não ser que, né, como o Bernardo falou, que seja enfim, estudo clínico, em pesquisa. Então, assim, não era um tratamento que eu recomendaria, e ainda mais com um Gleason 4+3. Certamente eu encaminharia esse paciente para tratamento, fosse prostatectomia, fosse radioterapia com hormônio. Bom, só para complementar aqui, bom, todos sabem dos meus viés para o HIFU, eu acredito que é uma técnica para alguns pacientes. Mas, enfim, o que, na verdade, foi proibido não foi a Sociedade de Urologia, foi o Conselho Federal de Medicina que baixou uma norma que só poderia ser feito em pacientes que estivessem dentro de um protocolo de pesquisa. O que é uma recomendação de todos os guidelines que existem no momento para tratamento, para terapia focal, na verdade. Né? A gente não está falando aqui exatamente sobre o HIFU, mas qualquer terapia focal, incluindo braquiterapia, por exemplo, aqui de tratamento como tratamento focal. Realmente não tem dados comparativos, mas o fato é que tem já séries muito grandes, com mais de 1.500 pacientes tratados, e que tem alguns resultados, se é bom ou é ruim, aí é uma discussão que a gente tem que pensar. Esse paciente especificamente, ele queria fazer, ele entendeu o quadro, a questão toda aí de falta de dados científicos. Ele entrou num protocolo de pesquisa, que foi do Brigadeiro, embora ele tenha feito no hospital privado, depois por uma outra questão, mas ele entrou no protocolo de pesquisa do Brigadeiro e acabou fazendo o HIFU. Hoje em dia a gente tem essa dificuldade por não ter. Infelizmente a pesquisa no Brasil é bastante discutível também essa questão. Na Europa a gente tem esse dado de 1.500 pacientes seguidos aí, seguindo com HIFU, ou até mais agora no momento, porque eles fazem um estudo prospectivo e que você consegue fazer. E no Brasil isso é uma dificuldade que não tem como explicar. Você coletar dados de forma prospectiva sem ter a publicação ou ter simplesmente coletar o dado para que um dia você tenha uma publicação. Bom, enfim, isso é uma outra discussão. O HIFU... Posso fazer uma pergunta, só para aproveitar um pouquinho da discussão? Claro. Você falou que você acredita, tem um monte de gente que acredita na técnica, e que você vê um paciente que se encaixa. Eu queria saber quem é esse paciente, porque para mim hoje eu não consigo achar um paciente que eu encaixe, assim, que não vá para vigilância ou que não vá para rádio ou cirurgia, né? Ele fica no meio do caminho. Quem que é esse paciente que você vê que, sei lá, o HIFU seria melhor do que isso? Então, na verdade, assim, o HIFU, primeira coisa, tem que ser doença unilateral. Se não for doença bilateral na biópsia e na ressonância, no exame de imagem, não é o paciente. E aí você já nicha bastante, quer dizer, já reduz bastante ali o número de pacientes que são candidatos ao HIFU. Posto isso, Gleason 6 definitivamente não é candidato ao HIFU. Gleason 6 é para não fazer nada, é vigilância ativa, esse cara não vai morrer de câncer de próstata. O Gleason 7 já me atrai bastante, já dei aula aqui falando sobre Gleason 7 e vigilância ativa, né, principalmente o risco intermediário favorável. Vamos lembrar que esse caso especificamente é o risco intermediário desfavorável. Então, o Gleason 7, risco intermediário favorável, eu já acho que talvez tenha algum benefício no tratamento desse paciente. Além disso, acredito que o Gleason 7 4+3, embora houvesse pouca publicação até aquele momento, quando eu fiz lá atrás, em 2019, na verdade, quando ele passou inicialmente era 2018 comigo, mas hoje já a gente tem a série inglesa do Ahmed, com mais de 1.500 pacientes, mais de quase 400, com 8 anos de segmento e 80% livre de tratamento radical. Tem um monte de discussão, a gente pode ficar aqui a noite inteira discutindo esse artigo, mas eles têm 80% de pacientes com 8 anos de segmento, 400 pacientes desse tipo, que não fizeram tratamento radical. Se oferecessem para mim, Bernardo, vou ser bem sincero, eu ia ficar balançado e vou te dizer que eu aceitaria fazer. E lembrando só que nessa série eles têm 30 e quase 40%, um pouquinho menos de 40%, de pacientes de alto risco. Eu não estou falando de risco intermediário, estou falando de alto risco. É melhor ou pior, obviamente o alto risco é um pouquinho mais complicado, mas o risco intermediário, se tivesse um Gleason 7, 3+4, 4+3,
não sei não, viu, 70 anos, ninguém ia me convencer do contrário. Mas realmente é muito discutível e, enfim, é uma questão. Então, mas o que você vê de vantagem, então, pelo que eu tô entendendo, é terapia focal. Poder focal Terapia focal, não. Terapia focal. Não só hypo, mas pelo que eu estou entendendo, a sua vantagem seria fazer um tratamento mais localizado, com menos efeito colateral. Essa seria a vantagem que passa na sua cabeça. Tá? Sem dúvida. Porque se fosse o contrário, qualquer outro tratamento seria muito similar, né? Não, se fosse o contrário, é prostatectomia radical, robô assistido. Ou rádio seria da glândula toda, ou seria radioterapia, tão fácil quanto. Né? Porque assim, existe muita discussão, né? A gente não vai ficar debatendo aqui até a noite, mas tem trabalho falando bem, que nem você falou, tem trabalho, a gente discutiu essa semana na internet, um estudo, era um prospectivo, mas não de fase 3 também de rádio, que foi bem ruim, cheio de problemas também, cada um com vantagens e desvantagens. Mas eu acho que hoje a gente não tem um corpo de evidência que justifique ainda, né? Trocar um pelo outro, eu acho... Eu não me sinto confortável em recomendar isso para um paciente, eu fico desconfortável quando eu vejo recomendações a respeito, a não ser, lógico, dentro de um projeto de pesquisa, ou um paciente que tem alguma contraindicação absoluta a qualquer tipo de tratamento que é difícil achar esse paciente, né? Mas a gente sabe, 2, 3, 4 anos atrás, estavam, assim, uma onda de indicação de HIFU, porque era uma máquina nova e as pessoas ficavam assim, felizes por ser uma máquina nova, mas sem saber o que ela poderia entregar, né? Então, acho até que foi um dos motivos que usaram de forma exagerada e não puderam controlar a mão. E tem, lógico que você é totalmente idôneo, mas tem muita discussão de quanto o urologista não tem interesse em puxar para ele de volta um tratamento que muitas vezes não seria dele, né? No caso de um paciente mais idoso, etc. E tal. Então tem bastante discussão sobre isso, né? Não é fácil. Eu queria fazer uma pergunta, assim, em relação ao valor de PSA, porque a gente está falando aqui só de Gleason, né? Mas o valor de PSA, né, para você que acredita, enfim, na técnica, que isso para alguma classe de pacientes o HIFU possa trazer benefício, o valor de PSA, ele importa para você, para tomar decisão para um lado ou para outro? Eu acho que o valor de PSA é o risco, na verdade, eu vou pensar no risco da doença do paciente. Para mim, esse é o importante. Se eu tiver um PSA de 12, 13, mas um Gleason 6 confirmado por uma biópsia, guiada por ressonância, etc., por uma boa patologia, não vejo por que... Na verdade, eu não vejo por que tratar, né? Vamos combinar, mas ele seria um risco intermediário, que fugiria dos critérios clássicos. E eu tenho paciente com uma densidade de PSA baixa, porque o tamanho da próstata eu não trato. Mas, de uma forma geral, teoricamente, esse paciente que, apesar do PSA um pouco mais alto, ele é um risco intermediário, você poderia pensar em tratar. Beleza, pessoal. Bom, desculpa, Cláudio, só ia relembrar aqui para quem está nos assistindo que se tiverem perguntas, alguma dúvida, se alguém quiser discutir alguma coisa, pode mandar a pergunta pelo chat. Desculpa, Cláudio. Mande, eu ia falar também sobre isso, Silvana, manda perguntas, se quiser entrar para discutir ao vivo aqui, falar mal da cirurgia, se tiver alguém da radioterapia, pode entrar também, ou se quiser falar bem também, será sempre bem-vindo. Mas na verdade, uma discussão saudável que eu acho que enriquece e acrescenta na nossa discussão com o paciente depois no final das contas. Bom, vamos passar para a apresentação, porque senão a gente vai ficar falando só sobre as... Ops. Então, peraí, deixa eu sair dessa apresentação. E passar para a apresentação do câncer de próstata. Então, agora eu vou falar sobre o Protect, mas na verdade, antes de falar sobre o Protect, eu queria só começar. Por que as pessoas, eu sou um pouco mais velho e vi isso aqui tudo acontecer, no começo, quando eu me formei, a gente fazia biópsia quando o paciente tinha PSA de 2,7, aí a relação era baixa, a gente tinha ressonância, né? Fazia biópsia, operava todo mundo, Gleason 6. Aliás, o Patrick Walsh, que foi o urologista que desenvolveu a técnica da prostatectomia radical, ele se fez fazendo cirurgia em paciente de baixo risco. Ele falava que operar risco alto era bobagem. E realmente, você operar baixo risco, você melhora suas condições quer dizer, você consegue preservar o feixe, consegue preservar melhor o esfíncter, tinha melhor resultado oncológico, enfim. Mas aí, veja só, depois que a gente foi começar a aprender e estudar e ver o resultado disso tudo, a gente viu que estava fazendo, o urologista estava sendo, né, tratando esses pacientes, e aí, em 2012, eu estava no Congresso americano quando veio toda essa bomba, enfim, e que esse US Preventive Service Task Force
que é uma associação de clínicos e epidemiologistas americanos, foi contra, né, o screening de próstata, e eles encorajavam, e saiu em todos os jornais, discutido, né, em televisão, e foi um grande baque para a comunidade urológica. Aí todo mundo falou, putz, agora, o que vai ser da minha vida? Eu vou morrer de fome. Muita gente foi contra, muita gente brigou, né? Mas o fato é que a gente estava tendo um super diagnóstico, overdiagnosis, estava tendo um aumento de efeitos colaterais, um sobretratamento, e sem benefício para esses pacientes, né? Não tinha sentido, e eu costumo falar que a culpa é nossa daquela declaração anterior da US Preventive Services Task Force. Mas o fato é que depois disso daí, veja que coisa interessante, né? Isso aqui são a incidência de doença à distância, tá? De câncer de próstata à distância nos Estados Unidos. Em 2010, 2012, quando começou a mudar a recomendação, veja como estava caindo esse estadiamento e começou a subir, né? Isso em todas as idades, seja dos 50 aos 75 ou mais de 75 anos. Então, embora a recomendação tenha sido polêmica, o fato é que, né, por dados indiretos, a gente começa a ver que houve uma mudança de diagnóstico, de estadiamento do diagnóstico dos pacientes. E aí a gente começa a pensar em muita coisa. Naquela época, eu lembro do editorial, logo na sequência, do que saiu no Journal of Urology, do Vickers, do Isham, que é o chefe, os dois são do Memorial, e do principal autor do screening europeu para diagnóstico de câncer de próstata. E por que eu estou falando isso? Porque isso faz parte de todo o nosso pensamento, pelo menos do meu pensamento, para tratar câncer de próstata. Então eles faziam as seguintes perguntas, com as respostas, obviamente, que depois a gente comenta no fim, mas quem deve fazer o rastreamento? Então é fazer o rastreamento na pessoa correta, tratar aqueles que precisam, e quem que é o técnico, e aqui o técnico eu quero dizer o radioterapeuta, o cirurgião, o oncologista, o médico que deve tratar, né, para a gente tentar melhorar aqueles resultados. Então, com tudo isso em mente, quer dizer, treatment, overdiagnosis, side effects, né, efeitos colaterais, que começou a gente a pensar no tratamento também, além do screening, no tratamento do câncer de próstata localizado. E aí, obviamente, esse trabalho é a última publicação, né, do grupo escandinavo, que foi o primeiro a publicar, há muitos anos atrás, um trabalho randomizado entre prostatectomia radical versus o watchful wait. Na época nem se falava em acompanhamento ativo, se falava em watchful wait, né? Então observação vigilante, ou seja, não fazer nada, só observar. E essa publicação aqui de 2018, eles colocam 29 anos de segmento, mas não é bem 29 anos, um pouquinho menos aí na média, né? 29 anos o máximo. E o que era esse trabalho? Basicamente, eles randomizaram 347 versus 348 pacientes para prostatectomia radical versus watchful wait, que é o que se chamava na época. Veja que coisa interessante, esses números são importantes para a gente entender qual é a diferença real do problema, né? Então, prostatectomia dos 347, 15% não fizeram. E foi exatamente o contrário daqueles dos 348, que 15% fizeram tratamento radical, e seja ele radioterapia ou cirurgia, dos pacientes que deveriam ser alocados para o watchful wait. Então aqui a gente já começa a ver que tem uma diferença de 30%, uma aproximação de 30% do número, e quando aqueles que já pensaram em fazer um estudo randomizado sabem que a gente calcula, né, o número de pacientes baseado numa diferença estatística e num poder estatístico que a gente prevê antes do estudo, e quando você tem 30% de redução entre uma ponta e outra, isso já muda um pouquinho. Mas, de qualquer forma, eram pacientes que tinham 65 anos de idade. Naquela época, era uma época que começou lá no começo da década de 80, não tinha nem PSA, os primeiros pacientes não tinham PSA como diagnóstico. Aliás, o próprio estadiamento foi revisto depois para essas publicações mais novas, porque na época se usava um estadiamento diferentemente do que a gente conhece hoje do Gleason. ISUP nem se pensava, né? Mas o Gleason completamente diferente. Mas o fato é que o PSA já era mais alto naquela época, né? Desse grupo de pacientes, dessa coorte escandinava. 12% eram só T1C, e o segmento médio de 23,6 anos, embora o segmento máximo tenha sido de 29 anos. E o que a gente tem aqui a prostatectomia radical nessa coluna, e aqui o watchful wait, e a gente vê a diferença de mortalidade entre um grupo e outro, né? Então a gente tem uma mortalidade por câncer de próstata, né? Que é esse azul mais escuro, uma diferença bastante razoável. A gente tem aqui em torno de 12% de número de redução
absoluta de risco com a prostatectomia radical e uma redução relativa em torno de 26%. Para pacientes com menos de 65 anos, eles sempre mostraram que o resultado foi ainda melhor. E para aqueles com mais de 65 anos, parece que o benefício da prostatectomia radical foi um pouquinho menos visível. Mas, embora a redução de mortalidade geral seja de 12%, a redução de mortalidade por câncer de próstata também tenha sido muito próxima disso, ela ainda teve um resultado relativo melhor de 45% de redução, e teve também um ganho de redução de metástases desses pacientes aí da ordem de 16%, 17% de número absoluto, que quando a gente pensa em número absoluto é bastante alto, né? Então a gente tem aí o primeiro estudo que mostrou isso já há bastante tempo, mas que confirma aí na sua publicação de 2018 a vantagem da prostatectomia radical versus acompanhamento ativo para pacientes com uma doença um pouquinho mais grave do que a gente vai ver nos próximos trials. E aí na sequência veio esse daqui, foi a primeira publicação de 2012 do Pivot Trial, que é o estudo, aquele primeiro estudo escandinavo-sueco. Esse aqui já é um estudo americano, em que eles fizeram uma randomização entre prostatectomia radical e observação para doentes com doença de próstata localizada. Esse estudo, então, foi bem na época da recomendação contra o screening, né? Foi na época que saiu o screening, inclusive americano e europeu. E aí, além do screening mostrar resultado americano, o europeu mostrar uma diferença pequena, ainda sai um dizendo que operar o paciente não faz diferença. Bom, eu vou pegar e vou comentar só os dados publicados agora em 2020, com um segmento estendido desse grupo de pacientes. Isso que o que importa é o nosso conhecimento agora. Mas o fato é que eles randomizaram, então, mais ou menos como o estudo escandinavo, 360 pacientes para prostatectomia radical versus observação. Vejo que 80% realizaram o tratamento radical, 85% só realizaram o tratamento radical, contra 20% no grupo observação. Ou seja, a diferença é que aquele 30% que eu falei que tinha sido reduzida a distância entre os dois grupos, aqui já foi um pouco mais de 35%, né? O que diminui o poder estatístico do estudo. Os pacientes eram um pouquinho mais velhos, 67 anos. Isso também é pior, porque quando a gente pensa em câncer de próstata, quanto mais idoso o paciente, a gente já viu nos resultados do SPCG4, o escandinavo, que tem menor benefício. Veja o PSA médio dessa coorte, 7,8, mais baixo do que aquele que a gente já visto. Lembra que era de 12, 13, aqui de 7,8, quase metade o PSA. 40% de pacientes de baixo risco, ou seja, uma coorte com um alto índice de pacientes de baixo risco. Esses pacientes hoje a gente não opera, não trata. Nem eu faço prostatectomia radical, como eu tenho certeza que o Bernardo não faz radioterapia. E um follow-up menor do que o estudo escandinavo. Então, tudo jogando contra os resultados de diferença entre o tratamento versus a observação nos pacientes com câncer de próstata. Mas também, sem entrar em muitos detalhes, nessa publicação atual do European Urology de 2020, eles já mostraram que o P já começa a ficar mais próximo da significância, embora ele toque a linha do 1, mas tem uma redução de risco aí de cerca de 16% para o grupo que fez a prostatectomia radical versus o grupo observação. Essa curva se separa um pouquinho antes, mas ela vem quase paralela até o final do estudo. Vamos lembrar, 35% dos pacientes foram trocados dos seus grupos. Tudo bem, tem análise por intenção de tratamento, tem um monte de discussão aqui, mas diminui o poder estatístico. E aqui também é importante falar, 40% desses pacientes não deveriam ser nem tratados, porque eles não iriam vir a falecer de câncer de próstata de forma alguma. Quando a gente pega o forest plot aqui dos subgrupos, né, das análises desse estudo, a idade não fez diferença, a raça, enfim, comorbidades, PSA um pouquinho mais alto já começa a mostrar, né, um PSA maior que 10, que talvez esse grupo de pacientes se beneficie do tratamento radical, e aqui a mesma coisa para o grupo de risco intermediário, seja pelo risco dinâmico, né, que é o que a maioria dos urologistas usa, ou pelo CAPRA, um pouquinho mais complexo, mas que no final das contas vai buscar a mesma ideia de separar em grupos de risco, e ele também mostra um benefício em favor da prostatectomia radical, a mesma coisa no número de fragmentos acometidos. Ou seja, quanto mais grave a doença, maior a chance dessa doença se beneficiar do tratamento, né? Lógico, existe um ponto melhor aí de tratamento, né? Talvez o Gleason 10 não se beneficie de nada, porque a gente não tem condição com bisturi e talvez nem com a radioterapia de curar, mas de repente um risco intermediário desfavorável, um Gleason 8, esses pacientes se beneficiem bastante do tratamento localizado, local, seja com cirurgia, e aqui eu falo abertamente, cirurgia ou radioterapia em termos de cura, vai ser muito próximo uma da outra.
Então, esse aqui é o Pivot Trial, grande discussão também americana, eu lembro que saiu, falou, não precisa mais fazer prostatectomia, foi até pior do que o que a gente viu agora com o Protect, mas o fato é que agora, em março, né, essa data, ela não está publicada ainda, né, essa é a data que eu peguei o artigo na internet e acabei tirando a foto para colocar aqui para vocês, mas a divulgação é de março de 2023, no New England Journal of Medicine, do Protect Study, com 15 anos de seguimento dos pacientes que foram randomizados para monitorização, é uma forma diferente de falar acompanhamento, cirurgia ou radioterapia para câncer de próstata. Então vamos lá. Esse estudo é um pouquinho diferente dos outros dois, que randomizaram entre cirurgia ou acompanhamento. Ele randomizou entre monitorização ativa, que não é um acompanhamento ativo, mas também não é um watchful waiting. Lembrando que aqui 12% realizaram tratamento radical. Randomizaram um terço deles para prostatectomia radical, sendo que só 71% fez prostaté mesmo, 85% acabou fazendo algum tratamento radical, muito próximo aqui os números, vocês vejam dos outros dois trials. E um terço fez radioterapia, a mesma coisa, 74% só fez radioterapia, 85% tratamento radical, mostrando que houve um crossover aqui entre cirurgia e radioterapia. Esse grupo de pacientes já foi um pouco melhor, esse estudo é um estudo em inglês, tá? Ele tem aí uma média de idade de 62 anos, um PSA mais baixo ainda do que o Pivot. E vejam só, se o Pivot tinha 40% de baixo risco, esse aqui tem 66% de baixo risco e um follow-up curto ainda de 15 anos. Mas, de forma geral, esse é o estudo, talvez, junto com os outros dois, eles são os 3 estudos que nós temos da literatura sobre randomizados, né, entre tratamento local versus acompanhamento no câncer de próstata localizado. Embora tenha uma série de questões aqui a ser levantadas, ele é o único que eu conheço, depois o Bernardo pode me falar se ele conhece algum outro, que randomizou entre não fazer nada, entre prostatectomia e especialmente entre radioterapia, que até então não entrava nos outros trials. De forma que esse talvez seja o mais completo dos 3, embora a população que eles tenham escolhido seja uma população, no mínimo, discutível para tratamento. Essa aqui são as características demográficas que foi publicado no primeiro estudo, né, na publicação inicial com 10 anos de seguimento. Vejo que a idade média de 62 anos, um PSA médio baixo, né, nos três subgrupos. Veja só, o número de Gleason 6 aqui, né? Olha só, 77, 76, 78, ok, tem um PSA mais alto, isso cai um pouco, caiu para 66%. Na época que começou o estudo, não existia, ou não se fazia ressonância de rotina em muitos desses pacientes, a biópsia não foi guiada, enfim, a discussão é grande, mas o fato é que a gente já conhece as coortes que a gente conhece de baixo risco que estão em segmento, também muitas delas começaram sem ressonância, sem nada disso. Então, de novo, uma característica de população muito mais, com uma doença muito mais tranquila. E tem um C bem diferente daquilo que a gente viu, né, 12% no estudo, no trial escandinavo. Aqui, 3/4 dos pacientes tinham doença clinicamente não palpável ao toque. E imagino que a mesma ressonância também muitas vezes seriam perdidas. Então, é uma doença, de novo, que atualmente não se trata, né? Ou pelo menos metade desses pacientes com certeza não seriam tratados. Isso reflete isso aqui, ó. A mortalidade por câncer de próstata em 15 anos de segmento do Protect é de 2,7%. Ou seja, se você tiver um paciente com câncer de próstata, você pode apostar que ele não morre de câncer de próstata, porque você vai estar certo em 97% dos casos, né? Pelo menos em 15 anos. E aqui a gente já começa a ter alguns dados, né? Que a gente não deve tratar pacientes que tenham sobrevida, no mínimo, discutivelmente mais curta. Mas vamos aos objetivos do estudo. O objetivo primário do estudo é morte por câncer de próstata. E os secundários, morte por qualquer causa, doença metastática, uso de terapia de deprivação androgênica ou progressão clínica, que é um endpoint composto aí entre doença metastática, terapia de deprivação androgênica ou morte por qualquer causa. O fato é que, como o objetivo primário, ele falha, ele reduz, mas ele atinge a linha do 1, ele cruza a linha do 1, e, portanto, não tem significância estatística para a gente poder afirmar com clareza que qualquer um dos tratamentos é melhor do que o outro. Embora haja uma tendência de se pensar que, quando você vê um número desse,
a prostatectomia radical e a radioterapia têm algum benefício. Por que isso aconteceu? Talvez porque alguns pacientes não fizeram cirurgia, alguns não fizeram radioterapia, porque os pacientes tinham baixo risco, se eles tivessem mais um risco intermediário ou alto, isso mudaria? Não sei, a gente não consegue dizer no momento, mas o fato é que o resultado do estudo do objetivo primário foi negativo. E aí saiu toda a discussão, e aí as pessoas começam a falar que então não é para fazer mais tratamento. Morte, de uma forma geral, né, mesmo mortalidade global, também entra na mesmo pensamento, houve uma redução, mas tem significância estatística, cruza a linha do 1, embora o intervalo de confiança seja menor aqui para a gente pensar, até talvez que isso, né, estudando um pouco mais, melhorando um pouquinho, aumentando a casuística, você consiga um resultado matemático. E aí vamos para aqueles outros desfechos que não são os desfechos primários, mas que têm sua importância, né? Então, quando a gente fala de tratamento de doença metastática, né, você veja que ele reduziu de forma muito clara tanto o grupo de prostatectomia radical quanto o grupo de radioterapia em 50% dos pacientes praticamente. Então, você tratar o paciente com câncer de próstata, com doença localizada, você reduz o risco de doença metastática em 50%. Quando a gente pensa em doença metastática, a gente logo na sequência pensa em terapia de deprivação androgênica, que não é água com açúcar, não é uma Novalgina, né? Então, mesma coisa a gente pode observar aqui que a terapia de deprivação androgênica foi reduzida em quase 50% dos pacientes que fizeram tratamento na sua doença localizada. E quando você pega, obviamente, a somatória de todos esses endpoints, você tem um benefício clínico ainda maior, mostrando que provavelmente não é tão o tratamento da doença localizada não tem um impacto tão grande na morte por câncer de próstata ou mesmo na morte de causa geral, mas ele tem impacto na vida do paciente, né? Ele deixa de tomar o hormônio, ele deixa de ter fratura, ele deixa de ficar com fogacho, enfim, ele tem outros benefícios que a gente não consegue ou não são tão objetivos quanto a morte, e, portanto, eventualmente saem essas discussões a respeito do benefício real ou não do tratamento para o câncer de próstata localizado. Aqui eu apresento as curvas só de sobrevida a câncer específico, eu vejo que ninguém morre, né? É uma doença muito boazinha que eles pegaram, mas quando a gente pega a metástase, você vê que essa linha pontilhada aqui já tem uma diferença para o tratamento localizado, embora também seja uma diferença pequena. Ele coloca aqui de uma forma meio controversa e meio não deixa claro exatamente no paper e mesmo nessa tabela, mas há uma diferença entre idade, né, o tratamento dos pacientes com mais ou menos 65 anos, e diferente do tratamento dos resultados que foram encontrados no estudo escandinavo, menos 65 anos parece que até que houve um benefício menor dos tratamentos locais quando a gente compara com os pacientes com mais de 65 anos, embora todos eles cruzem aí a linha mediana e a linha do 1, e não seja possível afirmar que há um benefício ou um malefício claro para nenhum dos lados. Mas é um dado interessante, que é o contrário daquilo que a gente sempre acreditou, baseado no estudo escandinavo, e que eu continuo acreditando, visto que esse estudo não conseguiu demonstrar absolutamente nada. Aí tem um outro ponto interessante desse estudo, que é o que fizeram os pacientes que estavam em monitorização ativa, sabe-se Deus lá o que seja isso exatamente. No começo do estudo, ou na primeira publicação do estudo, esses pacientes, eles chegavam aqui a fazer algum tipo de tratamento radical, e aqui inclui HIFU, viu, Bernardo? Interessante que nessa curva aqui de tratamento radical inclui HIFU. Mas inclui HIFU, prostatectomia radical, radioterapia, bracterapia. Então, lá na primeira publicação, 10 anos, estava mais ou menos em 50%, e agora eles chegam a 60% dos pacientes que não inicialmente estavam alocados para não fazer nada, durante seu segmento fizeram algum tipo de tratamento, e aí vem a pergunta, o quanto que isso impactou no resultado, na ausência de diferença entre as duas técnicas de tratamento versus o acompanhamento. Né? Quando a gente pensa que a gente saiu daqui de baixo e terminou aqui em cima, e com 3, 4 anos de segmento, a gente já tinha 30%, 40% de pacientes já tratados, o quanto que isso pode ter influenciado e reduzido a mortalidade geral, reduzido a diferença de mortalidade entre os grupos, inclusive de metástase e uso de terapia de deprivação androgênica, enfim, o endpoint composto depois. Né? Então, esse talvez seja uma das grandes falhas não, mas demonstrações
de que, embora a gente tenha tido uma diferença pequena de mortalidade, embora essa diferença não seja estatisticamente significativa, e a gente ainda assim conseguiu mostrar a diferença em resultados de metástase, uso de hormônio, 60% dos pacientes trataram, foram submetidos a tratamento radical durante o segmento. Então, veja como talvez esse tratamento local não seja tão ruim assim quanto a gente imagina. Obviamente, quando a gente fala de tratamento local, a gente não pode pensar só em cura, porque se a gente curar, mas deixar o paciente acamado, não valeu nada, né? Não sei, pelo menos essa não é a ideia inicial. Esse grupo de pesquisadores do Protect também mandou para todos os pacientes no segmento, até 6 anos de segmento, questionários para que eles respondessem e desenvolvessem essa publicação de 2016 com as respostas, quando o Protect tinha apenas 10 anos de segmento, né? A gente não tem mais maior segmento disso. E, de forma interessante, eles fizeram as mesmas coisas para os pacientes que foram, poderiam entrar no estudo, mas não entraram por as diversas razões, não quiseram participar, enfim, que foi mais ou menos 2.600 pacientes poderiam ser randomizados, 1.600 foram randomizados. Então, eles pegaram e fizeram 2 publicações, essa de 2022 agora, com os resultados de qualidade de vida e efeitos colaterais para para as 2 coortes, né? A do estudo e a expandida dos pacientes que poderiam ser randomizados. O fato é que eu vou colocar aqui só do estudo, porque são muito parecidos os resultados entre eles. Mas vamos falar um pouquinho sobre disfunção erétil, né? Então, aqui, com 12 meses, 24, 36, 60, 72 e 144, aqui ele pega os outros estudos, né, do Resnick e do SPSD, esse aqui do Pivot e do Escandinavo. Mas olhando só o Protect, que é o que dá para a gente avaliar efetivamente, primeiro começa que com 12 meses, metade dos homens em acompanhamento já estavam impotentes. Contra 62 da cirurgia, da radioterapia e 85 da prostatectomia radical. Então veja que a diferença entre esse grupo aqui e esse aqui, ó, dá 10%, 11% para ser mais exato. Para esse aqui dá 34%. É maior, bem maior, não tenho dúvida. E entre esses dois, alguma coisa em torno de 23%. Então, assim, falar que também vai fazer cirurgia e vai ficar impotente, vai fazer radioterapia e vai ficar potente, não é a verdade absoluta. É melhor a radioterapia em todos os anos de segmento do que a cirurgia em termos de potência, embora essa diferença vá diminuindo com o passar dos anos, porque há um envelhecimento natural dos homens e a perda natural da potência. Então, embora seja ruim, seja pior, na verdade, o resultado de potência da parte cirúrgica, ela não é, assim, uma tragédia, ou seja, 100% para um, 0 para o outro, como a gente pode imaginar em determinados momentos. Com relação à incontinência, aqui é o uso de qualquer PED, né? A mesma coisa com 12, 24, 36, 60, 72, 144. A cirurgia vai pior, novamente, tá bom? Eu vou comentar aqui um pouquinho sobre os resultados do trabalho que espero que saia relativamente rápido, que é o nosso estudo lá do ICESP de prostatectomia radical robô assistida versus prostatectomia radical aberta, que foi o que foi feito aqui na maioria dos pacientes. E os nossos números para uso de nenhum PED ou um PED apenas para proteção na cirurgia convencional, com 2 anos de segmento, é em torno de 10%. Ok, aqui é 0 PEDs. Isso é bastante discutível. E para cirurgia robótica, 5% a partir de 2 anos. Então, são números que a gente tem que pensar um pouquinho diferente antes de avaliar e de falar simplesmente que ele não serve para nada. Porque 5% para 20%, ou 10% para 20% também é um número que a gente tem que levar em consideração, a mesma coisa que a gente leva aqui. Mas, de forma geral, a cirurgia tem essa desvantagem da incontinência, sim, em relação à prostatectomia, à radioterapia. E aqui eu não coloquei, porque não era o foco ficar comparando, saber se a cirurgia é melhor que a radioterapia, mas a radioterapia tem mais efeitos gastrointestinais e mais efeitos obstrutivos, assim como o acompanhamento ativo. Mas, finalmente, o que eu queria mostrar é que, em termos de qualidade de vida, né, se forem pegar aqui é qualidade de vida, ansiedade, depressão, não há diferença entre nenhuma das três, dos 3 tipos de tratamento nessa coorte do Protect.
forma que, apesar de ser um pouco pior em termos de potência, um pouco e pior em termos de continência, e outras questões aí relacionadas à radioterapia, os 3 tratamentos são bastante tranquilos, os pacientes ficam bastante satisfeitos. Recentemente eu tive um paciente no consultório que falou, doutor, eu pego umas gotas aí, mas na maior parte do tempo eu não uso nada, e estou feliz, e se precisar usar também, está tudo bem, tá ele feliz da vida. E eu tenho certeza que o Bernardo deve ter um paciente aí que tem sangramento retal e está feliz da vida porque ele está curado do câncer dele. Isso não impacta o dia a dia dessa pessoa. Então, para a gente responder aquelas 3 perguntas e que foi, na verdade, isso vem mudando na urologia, que eu falei no início da aula, os pacientes que devem fazer rastreamento é aqueles com expectativa de vida longa, né? Quanto que é isso? A gente pode ficar a noite inteira discutindo. Mas não adianta fazer tratamento de câncer de próstata, mesmo que ele seja avançado, em paciente com pouco tempo de sobrevida. Aliás, não deve fazer rastreamento, né? Daqui, às vezes, eu chego lá, PSA, em paciente de 90 anos, para mim no consultório, eu quero infartar. Quem deve ser tratado? Pacientes com doença de maior risco e mais jovens. Né? Pacientes de risco baixo, definitivamente não deve ser tratados. Se for muito idoso, até de risco intermediário, mas você deve sempre levar em conta o risco da doença e as comorbidades e o tempo de sobrevida dos pacientes. E, obviamente, quando for tratar, eu não coloquei aqui, mas cirurgiões e radioterapeutas que têm experiência, porque isso reduz aquelas complicações em relação ao que a gente vê no dia a dia aí, em hospitais gerais, em diversos estudos mostrando isso. Tenho certeza que para cirurgia, tenho certeza que para radioterapia é a mesma coisa. E baseado nessas mudanças todas de mentalidade que a urologia vem né, tendo, né, a mesma entidade lá que foi contra o câncer de próstata, em 2018 ele mudou isso daí e já começou a falar que você deve discutir com o paciente, pesar os riscos e benefícios de screening, por exemplo, para câncer de próstata, mas não para homens acima de 70 anos, que ainda é contra essa recomendação. Mas já mudou esse pensamento e a gente consegue mostrar, então, a urologia, a uro-oncologia, que o tratamento, o screening, o tratamento do câncer de próstata talvez tenha algum benefício. Muito obrigado, era isso que eu tinha para falar do Protect. Agora a gente pode discutir um pouco, que eu já falei bastante, né? Excelente, Cláudio. Vamos lá, Bernardo, fala aí, o que você acha? Não estou te ouvindo, Silvana. Não estão escutando agora? Agora sim, agora sim. Então, eu ia dizendo que achei excelente a apresentação, né, Cláudio? Algumas coisas nesse estudo chamam, obviamente, bastante atenção, como, por exemplo, a amostragem, né? A gente tem 66% de baixo risco. Então, né, assim, difícil você avaliar, parece que em alguns momentos, né, assim, não tem diferença de sobrevida entre um e outro, mas difícil você avaliar isso quando você tem um estudo com 1.500 pacientes, mas 66% envolvendo baixo risco. A gente já sabe que, realmente, para o baixo risco, isso não é uma novidade, né, que a maioria desses pacientes não vão precisar de tratamento. Uma outra coisa que me chama a atenção, imagino que tenha chamado a atenção do Thiago e do Bernardo também, é a análise de qualidade de vida, né? É claro que para um paciente ou outro, como você citou, Cláudio, isso pode não ter impacto, mas o que eu vejo é que para a grande maioria dos pacientes, sim, tem impacto, disfunção erétil, disfunção urinária, enfim, eles se queixam bastante. Isso é uma queixa bastante frequente no consultório quando a gente trata esses pacientes aí que foram submetidos à rádio ou à cirurgia, né? Claro que isso depende muito da experiência do profissional que fez o tratamento, mas isso, em geral, é uma queixa frequente. Isso não chamou a atenção de vocês, essa curva aí, essas curvas aí sobreponíveis aí de queixas, de ansiedade e de queixas em relação a essas disfunções? Eu acho que essa publicação que o Cláudio apresentou de qualidade de vida é de 2016, e teve impacto, sim, em parte intestinal, na parte urinária, mas olhando globalmente na qualidade de vida, os pacientes não tiveram esse grande impacto. Foi isso que eu entendi, não é isso, Cláudio? Eles enviaram os questionários de qualidade de vida e os questionários de impacto sobre as funções sexual, urinária, intestinal para os homens, e eles responderam. O resultado é esse. A gente acredita ou não, é outra história. Essa apresentação acho que é mais das questões psicológicas, né, que são ansiedade, depressão, enfim. Tem ansiedade, depressão, well-being, né, o sentimento de bem-estar e de qualidade de vida, são os 4. O questionário tem vários todos esses questionários. Ô, Cláudio, mas me chama a atenção desse estudo, acho que é super importante, porque traz bastante informação, né, são 15 anos de follow-up numa corte super... mas o que me chama a atenção, claro, a sobrevida super alta em 15 anos,
mas me chama a atenção que cerca de 10% dos pacientes vão evoluir com metástases nesse grupo que ficou em vigilância ativa. E comparado com os estudos antigos, é um número bem maior. Os estudos iniciais tinham em torno de 2%, 1,5%. Esse mas foram 10% dos pacientes em 15 anos vão desenvolver metástase. É um número alto. Tudo bem que a corte tinha 30% de risco intermediário desses pacientes, então a gente precisa entender melhor. Mas não sei se essa informação, na verdade, olhando por outro lado, não sei se me tranquiliza de oferecer vigilância ativa ou não para esse paciente, apesar de não ter a variação de sobrevida, mas é um número alto para mim que chama a atenção. O estudo, primeiro, ele deixa claramente que metástase você reduz, está tratando localmente, né? Então, tratar a doença localizada, você reduz metástase, e aí você tem o seu ponto. Tudo depende de como você vê o copo, né? Se está meio cheio, meio vazio, né? O cara tem 75 anos, tem 10% de risco de metástase em 15 anos, né? Que ele tá 15 falando. anos, né? Você pode esperar e dar uma... Enfim, agora, diferentemente quando você pega o estudo do CLOTS canadense, que é 1 e poucos % em 10 anos, mas quando você pega o subgrupo de Gleason 7, 3 mais 4, ele só pôs 3 mais 4, você tem um número bem maior de metástases chegando aí a 7, 8, 9%. Se você pensar que o Protect tem uma coorte de pacientes que chega a quase 10% de alto risco, agora veja só, 10% de alto risco é menos que os meus estudos de hype, viu, Bernardo? Eu mostro aqui o estudo, se precisar. E eles têm 10% só de alto risco e 20 e poucos % de risco intermediário, obviamente você vai ter mais metástase se você não fizer nada, né? Embora eles tenham tratado muita gente aí no meio do caminho, né? Bom, acho que esse estudo a gente tem que primeiro elogiar, né? Ele é incrível, né? Então, você somar o tempo que ele abriu, etc., são 20 anos que eles acompanham pacientes, um número bastante grande. Você vê, eles conseguiram acompanhar 98% dos pacientes. Eu com 10 lá no ICESP tenho uma dificuldade tremenda. É incrível o trabalho que eles conseguiram fazer. E a gente tem que entender o contexto do que ele foi feito, né? Você deu uma aula brilhante aí do contexto da época. A gente tinha diagnósticos muito ruins, os pacientes mal tinham PSA, e naquela época a ideia era comparar pacientes de baixo risco. Então a gente critica, né, que só tem muito paciente de baixo risco, porque hoje a gente sabe que eles não devem ser tratados, mas naquela época eles queriam os Gleason 6, esses 7, 8 que vieram aí, veio por engano, não era bem isso. E no fundo eles foram avaliar e tem muito mais paciente do que eles previam de baixo, de intermediário e alto risco, né? Tem esses números que você mostrou aí, 30 e poucos % que fogem a essa regra, mas tem umas análises que eles fizeram dos pacientes que foram operados em um ano, uma porcentagem bem grande já era mais alto risco, a gente não sabia mesmo usando D'Amico ou coisa parecida. Então, naquele contexto, eram pacientes que talvez não sejam tão baixo risco assim. E acho que a segunda coisa mais importante é mostrar isso que você mostrou. A gente, você mostrou, né, 60% desses pacientes em 15 anos receberam algum tratamento, quase que 12% de cada grupo que estava no grupo de tratamento ativo acabou não sendo tratado, então tem uma interferência bastante grande. Então não dá para dizer que eles vão viver, porque são grupos quase iguais, né? Se você pegar em 15 anos, acho que são 24%, 20 e poucos % estão livres de tratamento e livres de doença. Então não quer dizer que esses 40% que não trataram, eles estão livres, eles têm doença ativa, né? Eles não morreram ainda, pode ser que morram mais para frente, mas só 24% que conseguiu estar livre de doença e livre de tratamento. Então é um número pequeno, né? Então tem que tomar cuidado, porque parece que é tudo muito bonito, mas eles foram sendo tratados e tem várias interferências aí no meio desses estudos, né? E aí a qualidade de vida, a gente também está lidando, tanto cirurgicamente quanto radioterapia, com tratamentos de 20 anos atrás, ou seja, técnicas bem mais simples. A gente hoje, a radioterapia era 3D, a gente tem técnicas extremamente mais eficientes. E naquela época, você vê que a qualidade de vida já não foi tão impactante, né? A gente tem pequenas diferenças entre os grupos, mas não é um impacto tão grande. E se a gente aplicar isso aqui no Brasil, eu duvido que aquelas análises de estresse, de mental health vai dar normal, porque ninguém aqui no Brasil tolera acompanhar 15 anos um câncer de próstata e ficar tranquilo com isso, são poucas pessoas, né? Então, que a gente que lida, eu não sou muito a favor de ficar tratando todo mundo, mas a gente que lida com os pacientes no dia a dia, sabe que não é tão fácil assim eles aceitarem não tratar e fazer um acompanhamento.
E hoje a gente tem ferramentas incríveis de acompanhamento. Então, a gente tem testes genômicos que a gente tem dificuldade de usar aqui, né? Tipo o Oncotype da vida. A gente tem as novas ressonâncias com biópsia guiada. A gente tem diversas novas ferramentas que provavelmente a gente vai selecionar muito melhor esses pacientes e vai fazer uma vigilância adequada, e vai ter que tratar o resto, com certeza, porque, como dá para ver no estudo, vai reduzir o número de metástases. Para mim, estar livre de hormonioterapia e livre de metástase é muito melhor do que uma queda discreta em qualidade de vida, né? Eu acho que é importante isso. Isso tem que ser discutido, mas cada pessoa é uma pessoa, então acho que tem que pegar essa sua aula, tentar compactar e discutir isso com o paciente ali na sua frente, não é fácil, mas é uma coisa que a gente deve fazer e caso a caso, né? Mas a maioria, eu acho que bem selecionado pode ser seguido e a outra metade vai ser tratada aí sem muita dificuldade hoje em dia. Eu acho que como o Cláudio colocou aí no último slide dele, né? Não estamos show. Agora sim. Como você colocou, né, Cláudio, quem são os pacientes que devem ser tratados, né? Aqueles pacientes de mais alto risco, aqueles pacientes com história familiar, esse aí você, né, olha e sabe que é um paciente que vai direto para tratamento, né? Acho que, assim, os baixos riscos a gente não tem muito essa dúvida, né? E eu acho que como foi dividido aí essa porcentagem de pacientes de baixo risco, de risco alto, intermediário, acho que é uma coisa que acaba sendo criticável do estudo, né? Assim, 60% eram formados por pacientes de baixo risco. Mas eu acho que a gente tem essa crítica, né, de separar os pacientes de mais alto risco, aqueles pacientes que têm aí chance de serem multados, pacientes com história familiar, né, aqueles pacientes que, mesmo que, né, enfim, na biópsia inicial deles, o Gleason não seja tão alto, mas que, né, tenham outras, né, histórias familiares, enfim, que haja indício de que esse paciente possa ser mais grave, acho que a gente precisa estar sempre atento a isso. O estudo... Não, vai, Cláudio. Eu ia falar que, assim, o Thiago, o Bernardo falou, a Silvana falou, a gente sempre pega, todo estudo que a gente vai fazer é olhando para trás, né? E aí a gente vai usar essa informação para o futuro, né? Embora a crítica seja a mesma de todo mundo, de que o estudo só pegou baixo risco, é uma realidade. Se na época era o que era feito, enfim, infelizmente, agora vamos partir daqui e fazer o estudo em pacientes de risco intermediário ou alto risco, né? Mas o fato é que a gente tem que olhar e ver que, realmente, para risco baixo, talvez o benefício seja ínfimo e não tenha grandes vantagens. Mas para o risco intermediário e alto risco, acho que fica pouca dúvida aí sobre o benefício do tratamento local. Fala aí, Thiago. Não, eu acho que eu ia comentar isso. Agora, esses dados do estudo servem até para discutir com o paciente, né? Acho que tentar incluir cada vez mais o paciente na tomada de decisão e expondo esses dados aí para definir, né? Oferecer essa vigilância ativa para pacientes selecionados e expondo os dados. E agora, acho que a grande dificuldade é incorporar essas novas tecnologias nesse acompanhamento, né? Acho que na época foi feito esse estudo 30 anos atrás, 20 anos. Acho que nem ressonância era indicado para todo mundo dos pacientes, né? Teste genômico, nem se falava disso, PET. Então, agora... incorporar esses exames aí na definição de conduta, acho que esse é o grande desafio agora. Muito bom. Sem dúvida nenhuma, é uma coisa interessante, né, de pensar. Como é que você vai pensar? Porque se a gente pensa que o baixo risco tem menor benefício numa época que a gente nem fazia biópsia guiada, agora que eu guio a biópsia, que eu faço a ressonância, que eu sei que é baixo risco de verdade, sim, esse cara não pode tratar. Na minha cabeça, não teria porquê. Ao mesmo tempo que quando você tem a doença de risco intermediário favorável, será que esse não era o baixo risco que a gente estava acompanhando no passado e dava certo? Enfim, são questões que vão ficar agora para serem respondidas aí, né? Próximo estudo. Muito bom, pessoal. Não temos perguntas aqui no chat. Não sei se alguém mais tem algum comentário a fazer. Bom, se não, eu queria agradecer mais uma vez, parabenizar o Cláudio, foi excelente a apresentação. Cláudio, mais uma vez agradecer aos nossos patrocinadores, né, as Telas e a Baia, e aí convidá-los, né, para a nossa próxima apresentação em abril. Estaremos aqui de novo na última segunda-feira do mês. Muito obrigada e muito boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.